Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do nono ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, vamos então continuando aqui os nossos conteúdos, lembrando que estamos falando aqui do continente europeu, tá? Essa aqui já é uma aula de continuação, já havíamos falado ali sobre os aspectos físicos da Europa, né? Sobre alguns países que você pode encontrar lá no continente europeu. Falamos ainda sobre relevo, sobre clima, sobre vegetação que vocês tanto amam. Falamos sobre a população e agora finalmente vamos falar aí sobre o uso dos recursos naturais. Como é que os recursos naturais são utilizados no continente europeu a partir da industrialização e urbanização. Lembrando que quando estamos falando aí de urbanização e industrialização no continente europeu, estamos falando de um espaço que foi completamente transformado aí ao longo dos anos, tá certo? Lembrando que a rápida industrialização e urbanização aí acarretou na maior necessidade de uso de recursos naturais. Por isso, estamos falando aí da industrialização e da urbanização para finalmente chegarmos ao ponto lá que estamos querendo, que é o uso dos recursos naturais. Então é o seguinte, a Europa ela passou por uma transformação profunda muito antes de todos os outros continentes, na verdade. Ela passou ali, começou seu processo de transformação já com a Revolução Industrial, tá? Que começou lá na Inglaterra e aí foi se propagando pela França, Bélgica, Alemanha, Itália e logo grande parte dos países europeus estavam ali industrializados. Porém, essa industrialização ela requer o quê? Recursos naturais. Afinal de contas, para você produzir algo, você precisa de matéria-prima. E aí, esse processo aqui de industrialização crescente lá na Europa demandou aí uma grande quantidade de matéria-prima. Toda essa matéria-prima ela era encontrada no continente europeu? Não, nem toda a matéria-prima era encontrada no continente europeu. E aí, os países europeus, durante um período, eles tinham as suas colônias, eles retiravam esses recursos das suas colônias, tá bom? Vamos ver aqui como é que ficou então a matriz energética da Europa com isso. A matriz energética da Europa, ela vai ser aí altamente dependente de combustíveis fósseis, ou seja, aqueles combustíveis ali que você não pode renovar eles em um curto período de tempo, que eles demoram milhares, milhões de anos para serem formados. Como por exemplo aqui, a gente pode ver o petróleo aí com 34% e o gás natural com 22%, além do carvão mineral aqui com 16%. Então reparem que essas fontes de energia aí, que são energias não renováveis, que são energias vindas aí de combustíveis fósseis, de materiais fósseis, elas representam aqui quase que 3/4 de toda a energia produzida lá pelo continente europeu. Lembrando aqui, quando a gente fala de matriz energética, não estamos falando apenas de energia elétrica. Estamos falando da energia que é utilizada para poder movimentar carros, máquinas, fábricas ou qualquer outra produção. Tá? Então, tudo que é utilizado ali como fonte de energia, seja na fábrica, seja no carro, seja onde for, a gente está considerando como matriz energética. Tá certo? E aí temos o carvão.
O carvão mineral, não é aquele carvão vegetal, é carvão mineral, ele ainda tem uma participação alta na matriz energética da Europa, com aí 16% da produção da Europa utilizando essa fonte de energia, essa matriz energética. Lembrando que essa aí é uma forma de se produzir energia que é altamente poluente. Então isso prejudica muito o nosso meio ambiente, né? E os maiores produtores do carvão na Europa vão ser aí a Alemanha e a Polônia. Tá? Então temos aí a Alemanha e Polônia como os países que mais produzem carvão mineral lá na Europa. Tá certo? Temos ainda aqui petróleo e gás natural. O petróleo e o gás natural eles vão representar mais de 50% de toda a energia consumida na Europa. Seja essa energia aí para produzir bens materiais, né, para movimentar a indústria ou para movimentar veículos, tá certo? O continente europeu ele vai ter ali alguns países que vão se destacar nessa produção, tá? A gente vai ver ali países como Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Noruega, vão ser os principais produtores. Porém, toda essa produção aí não é muito significativa, ele não é uma produção que vai conseguir abastecer o mercado interno. Na verdade, isso aí representa apenas 2% da produção mundial de petróleo, tá certo? Então, todos esses países aí com suas produções, eles vão estar representando apenas 2% do petróleo produzido no mundo. Ou seja, se eles só produzem 2% e eles utilizam ali 34% da matriz energética deles como petróleo, significa que eles têm que comprar esse recurso aí de outros lugares, né? Então eles vão estar entrando em contato com outros países, né, que são produtores e vão estar comprando esse petróleo para poder movimentar ali a sua economia. Outra forma de energia aí que a gente vai encontrar muito utilizada no continente europeu é a energia nuclear. Essa energia aí nuclear, ela é uma energia que é considerada perigosa, porque se houver uma falha, se houver um vazamento, né, ou houver alguma catástrofe, como aconteceu lá em Fukushima, no Japão, em 2011, você pode acabar tendo a liberação de substâncias radioativas na atmosfera, né? Não só na atmosfera, mas também ali no solo, no lençol freático, e aí vai contaminar solo, vai contaminar água, vai contaminar o ar e pode provocar várias doenças aí na população. Então é uma forma de se produzir energia que é altamente perigosa, tá certo? Nesse tipo de produção aí a gente tem a França em destaque aí como uma das maiores produtoras, né? A maior produtora de energia, na verdade, energia nuclear aí na Europa, seguido da Eslováquia, Hungria, Bélgica, Suécia e assim sucessivamente, conforme vai mostrando aqui a nossa tabela. Reparem que a França tem ainda aí 58 reatores nucleares em operação, né? Enquanto muitos países eles vêm reduzindo aí a utilização desse tipo de energia. Outro acontecimento aí que a gente tem para falar sobre essas usinas, esse o mais grave, né, foi aí o caso de Chernobyl, tá? A usina de Chernobyl lá na Ucrânia, ela explodiu e vazou vários resíduos nucleares, contaminando tudo o que ela encontrava pela frente, tá? Então saiu contaminando o solo, contaminando água, contaminando o ar, contaminou tudo, causando até mutações genéticas em muitas espécies de animais e plantas que estavam ali na região. Toda a área situada ali num raio de 30 quilômetros, ou seja,
da usina de Chernobyl a 30 quilômetros em qualquer direção teve que ser desocupada para que as pessoas não fossem contaminadas, né, para que elas não pegassem ali doenças degenerativas ou câncer ou mutações genéticas, tá certo? Vocês podem pesquisar mais um pouco aí sobre Chernobyl. Tem muito vídeo aí no YouTube falando sobre essa catástrofe que aconteceu. Mas chega de más notícias, vamos às energias renováveis. Apesar das energias renováveis elas não apresentarem uma grande parcela aí na matriz energética da Europa, ela vem crescendo significativamente nas últimas décadas. Tá? A gente vai ter aí vários países investindo pesado em energia limpa, tá? Em uma fonte de energia renovável, aquela energia que você pode repor ali em um curto período de tempo, que é algo também mais sustentável e que consola ali, conforta o nosso planeta, né? Não vai estragar o nosso planeta ainda mais, né, do que a gente já estragou. Bom, a Europa ela não consegue suprir aí as suas necessidades de energia. Por isso ela acaba tendo que importar recursos, como eu falei ali agora há pouco, principalmente na questão do petróleo, do gás natural. Tá? Porém, a gente tem aí uma crescente de oferta, né, de distribuição de energia em alguns países da Europa. Porém, a gente pode acompanhar que a grande maioria dos países eles não produzem a energia que eles precisam, né? Então eles acabam aí tendo uma dependência energética de outros países, de outros lugares. Conforme a gente pode ver que o Chipre, por exemplo, ele não produz quase nada do que ele precisa, quase 100% da energia, da matriz energética do Chipre, ela vem de fora, tá? Então eles não conseguem produzir. Em contrapartida, a gente tem aqui a Noruega, que é a única que se destaca aí nessa questão, que produz aí mais de 5 vezes o que ela precisa. Então ela consegue produzir toda a energia que precisa e ainda consegue vender uma grande parte da energia que ela produz. Tá? Então ela vai ser o destaque aí, e como vocês podem acompanhar aqui no nosso gráfico, vai ser a exceção da regra. Tá? A grande maioria esmagadora dos países da Europa, eles vão ser dependentes energéticos. Então eles vão depender de outros países para produzir a energia que eles precisam. E aí vai vir aqui a questão da importação de fontes de energia. Os principais, como eu falei, vão ser aí petróleo e gás natural. Tá? Eles vão estar importando aí, principalmente dos países da África e também da Ásia, principalmente ali na região do Oriente Médio, tá bom? Onde vão estar ali os maiores produtores de petróleo. Dentro do território ali europeu, a gente também tem a Rússia em destaque aí como um grande importador de petróleo. Então a Rússia também vai produzir muito petróleo ali para a Europa. Porém, a Rússia é uma questão à parte, né? Como grande parte do território dela encontra-se na Ásia, né? Inclusive as maiores reservas de petróleo do país, então eu nem considero muito que esse petróleo da Rússia venha de dentro do próprio território europeu. Continuando aqui, vamos para a próxima página e chegamos aqui nas conquistas ambientais. Vamos ver como é que foram essas conquistas ambientais que ocorreram na Europa aí nos últimos anos. Deixa eu ampliar aqui a nossa tela. Vamos lá. Revisão das políticas energéticas. A Europa ela produz só a metade da energia que ela consome, né? Como vimos aí, a maioria dos países eles são dependentes energéticos. Então eles acabam tendo que comprar energia de outros lugares, porém tem ainda a questão aí de políticas energéticas envolvidas.
Quais são essas políticas energéticas que estão envolvidas aí? Os governos dos países europeus eles estavam lá preocupados com essa dependência energética e aí eles foram em busca de produzir ali a sua própria energia, né? Com isso veio ali também a questão da busca e da sustentabilidade, tá certo? Você não tem como produzir material fóssil, mas você tem como produzir energia limpa. Com isso, grande parte dos países europeus passaram a produzir muita energia aí a partir da utilização do vento, a partir do sol, né, com energia solar, enfim, diversas outras matrizes energéticas passaram a ser usadas nesse período aí. Outras políticas ainda foram criadas para sobretaxar os países aí, né, para dar uma punição para os países que poluem muito. Com isso, a quantidade de países produzindo energia limpa passou a aumentar cada vez mais, tá certo? A gente tem aqui a energia por meio de hidrelétricas é insuficiente para abastecer as demandas, porque na Europa a gente tem lá grande parte do território em planícies, o que não facilita ali a utilização de hidrelétricas, né? Já que os rios lá eles vão ser rios com baixos volumes de água e que as águas vão estar mais calmas, né? Elas vão se movimentar mais devagar, o que não favorece a produção de energia. A energia geotérmica, por outro lado, ela aproveita lá a energia do calor do interior do planeta e transforma ela em energia elétrica. Tá? A gente vai ter aí principalmente a Islândia produzindo esse tipo de energia. Temos aqui também a utilização da energia eólica, com destaque aí para Alemanha, Portugal e Reino Unido. E temos ainda aqui, eu acho que não aparece aqui no nosso mapa, mas ainda temos a questão da energia solar, onde a gente tem a Alemanha como um grande destaque aí na Europa, né, como sendo um dos maiores produtores de energia solar do planeta, não só da Europa. Olha aí a Alemanha se destacando. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula e eu vou deixando aqui esta atividadezinha para vocês realizarem. Tá? Quem for meu aluno, por gentileza, vamos fazer aí as atividades das páginas 360 e 361. Se você não é meu aluno, você vai poder acompanhar essa correção na nossa próxima aula. Tá? E você vai pausando aí e vai corrigindo com a gente. Tá bom? Galera, valeu por ter assistido essa aula até aqui. Se você gostou da aula, deixa aí o seu comentário, por favor, comente alguma coisa para eu saber quem está assistindo esses vídeos. Valeu, falou, é nóis! Vamos geografar o mundo!